Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. É a partir desse texto que nós vamos conversar nos próximos minutos e eu creio com todo o meu coração que o Senhor Deus vai falar profundamente conosco. Assim tem sido todos os dias e louvo a Deus pela sua presença aqui e pelo privilégio de juntos sempre dedicarmos alguns minutos do dia para mergulhar na palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, vem com a gente, estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã e claro, os devocionais sempre ficam salvos para que você possa assistir, reassistir, enviar para outras pessoas. Isso tem sido um presente do céu para as nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, diz o seguinte: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas em Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Eu sou apaixonado por esse trecho, na verdade, eu sou apaixonado por toda a Bíblia, mas esse trecho em especial, eu gosto muito dele porque ele ilustra com muita clareza uma das facetas da batalha espiritual que nós passamos todos os dias. A batalha espiritual, ela tem vários aspectos, ela tem vários níveis, várias nuances. Existem vários seres espirituais, tanto da parte celestial quanto da parte caída. E esses seres, eles fazem parte de dimensões espirituais, eles influenciam também no nosso plano. Existem espíritos malignos que lançam sim seta contra a nossa mente, contra o nosso coração. E o próprio apóstolo Paulo, que escreveu esse trecho que nós acabamos de ler, ele em outros trechos de suas cartas, ele vai dizer, olha, a nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra a sangue, ela é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então sim, nós temos uma guerra cósmica, nós participamos de uma guerra cósmica em que existe o lado do bem, o lado de Deus, e existe o lado do mal. Mas neste ponto, nessa altura do texto, o apóstolo Paulo vai falar de um aspecto da batalha espiritual que ocorre dentro de nós. E essa guerra não é uma guerra de um anjo contra um demônio. É uma guerra de duas naturezas. A velha natureza e a nova criatura, a nova natureza. Tiago, o que são essas naturezas que você acabou de citar? A velha natureza somos nós antes de termos uma aliança com Cristo. Somos nós no nosso estado natural caído. Como nós nascemos, a Bíblia fala que nós já somos gerados em pecado, nós já nascemos com a natureza pecaminosa, já nascemos dependentes da salvação de Deus. E existe a nova natureza. Em 2 Coríntios, esse mesmo texto, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando nós fazemos uma aliança com Cristo, existe uma nova criação, uma nova identidade é gerada em nós. Agora, você já parou para pensar que no momento onde você faz uma aliança com Cristo, onde você fala assim, eu vou viver a vontade de Deus, vou buscar o Senhor, vou me dedicar, vou viver aqui uma vida realmente de acordo com os desígnios do Senhor. Nesse momento, passam a existir duas naturezas dentro de você. A natureza caída, que ainda permanece lá, e a nova criatura. Tiago, como assim? Duas naturezas? É dupla personalidade? Não, é a mesma personalidade, mas são duas naturezas. A natureza caída, a natureza carnal, ela sempre vai estar aqui dentro de nós, despertando o ímpeto inclinado para o pecado, o ímpeto inclinado para o mal, para as coisas caídas. Mas, embora essa natureza ainda exista em nós, é por isso que você ama Jesus, você quer fazer o certo, mas todos os dias nós falhamos. E se a gente vacilar,
a gente comete atos, pensamentos, fala palavras que a gente nunca imaginaria que falasse, que fizesse, ou pensamentos que nós tivéssemos. Por quê? Porque existe essa natureza antiga, mas que agora ela é governada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então, dada essa luta que existe em nosso interior todos os dias, nos cabe passar por esse processo de transformação. E esse processo de transformação nada mais é do que o processo de santificação que existe na vida daqueles que estão aliançados com Jesus. Então, Jesus não é apenas uma figura para nós falarmos com os nossos lábios: olha, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu compartilho o versículo de Jesus na rede social. Existe um Espírito Santo que vem morar em nós. Ele é o próprio Deus morando dentro de nós. E esse Espírito inicia em nós um processo de santificação. É por isso que quando você passa a se relacionar com Jesus, algumas coisas que você fazia antes, que para você era normal, você não pensava duas vezes, agora você se vê constrangido a fazer diferente, a pensar diferente, a falar palavras diferentes, a lidar com as situações de modo diferente. Por quê? Tem uma pressão religiosa? Não, é porque agora o Espírito Santo está dentro de você. Tem uma pessoa dentro de você e essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem pensamentos, essa pessoa tem vontades. O Espírito Santo começa a ministrar em nosso coração essa nova identidade. Agora preste atenção aqui. Identidade a gente recebe e a gente desenvolve, tá? Então quando a gente recebe uma nova identidade em Deus, essa identidade, a gente não passa... Você não vira um PhD em teologia só porque você levantou a mão e aceitou a Jesus. Concorda comigo? Você não vira a pessoa que nunca mais vai errar, nunca mais vai pecar, nunca mais vai falhar. Você continua estando ali em estado de aperfeiçoamento todos os dias. E assim estaremos enquanto vivos estivermos. Por quê? Porque identidade, além da gente receber, a gente também desenvolve. Identidade a gente recebe, a gente desenvolve. O Espírito Santo vai nos santificando, vai nos desenvolvendo, vai nos amadurecendo nessa nova identidade. Agora, existe um aspecto que eu quero comentar com você que tem tudo a ver com batalha espiritual, embora não tenha a ver com anjo nem com demônio. É uma batalha espiritual que ocorre no seu interior, ocorre no nosso interior. E eu vou utilizar uma expressão da psicologia que vai te ajudar a entender muito bem o que é isso. A psicologia chama o que eu vou citar aqui de rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva. O que é rigidez cognitiva de um modo bem simplificado? Também não quero ser muito científico aqui para não afastar o seu entendimento. Talvez você não está acostumado com essa definição, com esse termo científico. Então, para não ficar muito difícil para algumas pessoas, de modo bem simplificado, rigidez cognitiva é um processo onde a sua mente vai automatizando perspectivas, vai automatizando uma opinião, vai automatizando uma visão de mundo. Você pode automatizar pela prática constante ou, de alguma forma, já reparou que quanto mais velha a pessoa é, mais difícil é de ela mudar de opinião, dela ter uma nova visão sobre o mundo? Normalmente quem tem uma nova visão sobre o mundo, quem traz coisas novas, é a geração mais jovem. Por quê? A neuroplasticidade, a capacidade de criar novas conexões neurais, ela também vai se deteriorando com o passar da idade. Nossa condição fisiológica ela vai se deteriorando com o passar da idade naturalmente e o cérebro também passa por isso. Então, a rigidez cognitiva, ela não é de todo ruim. Eu estou aqui demonizando a rigidez cognitiva. Por exemplo, é a rigidez cognitiva que te ajuda a fazer muitas coisas que você precisa fazer no automático. Você não precisa pensar para fazer. Se você tem, por exemplo, a sua condição motora 100% saudável, você não pensa para andar. Você não fica pensando passo direito, passo esquerdo, passo direito, passo esquerdo, certo? Quando você aprende a dirigir, você vai pegar na prática da direção, talvez ali nas primeiras aulas, na autoescola, você ficou bem nervoso, você pensava para poder fazer tudo. Na primeira vez que você pegou um carro num trânsito na cidade grande, você ficava super tenso, achando que toda hora você ia bater o carro, alguém encostava em você, barulho, buzina de lá, buzina de cá, alguém grita com você. Meu irmão, daqui a algum tempo, algumas semanas, você está dirigindo um automático, você nem pensou para dirigir. Você não pensou para poder, se for o carro manual, passar marcha. Hoje em dia a maioria dos carros já todos semi-automáticos ou totalmente automáticos. Você não pensou ali para poder, frear, acelerar, você vai meio que no instinto.
porque você já automatizou processos. Então, a rigidez cognitiva, ela não é de todo ruim, mas passa a ser ruim quando, por exemplo, essa rigidez cognitiva, ela vai consolidando em nós alguns aspectos da nossa identidade que não são da vontade de Deus. Eu sempre digo que a obra de Deus em nossas vidas, ela se parece mais com a escultura do que com a pintura. Quando um artista, um pintor, um artista plástico, ele vai fazer uma pintura num quadro branco, normalmente ele vai acrescentando aquilo que não está no quadro, certo? O escultor, ao contrário. O escultor, para ele esculpir algo, ele pega ali um tronco de madeira, ele vai esculpir ali uma estátua. Ele vai tirando daquele tronco de madeira tudo o que não é a estátua. Então ele vai tirando, ele vai descartando, vai tirando, vai descartando, vai tirando, vai descartando, até que fique apenas a obra de arte final. E a obra de Deus em nossa vida tem muito a ver com isso. Porque Deus ele vai tirando de nós muitas coisas que ficaram ali acumuladas no estilo de vida, no histórico de vida, que não foi vivido de acordo com a vontade dele. Então, dito isso, todos nós carregamos algumas marcas, alguns conceitos, algumas perspectivas de vida, de mundo, algumas visões sobre nós mesmos que muitas vezes são contrárias à visão que Deus tem sobre nós. Então, posso pegar aqui um exemplo simples de rigidez cognitiva para você entender o que é que eu estou exemplificando? Digamos que uma pessoa ela tem a seguinte crença no seu interior: olha, eu não vou dar certo com ninguém. Tô falando de relacionamento amoroso. Eu não vou dar certo com ninguém. Tiago, eu sei que eu não vou dar certo com ninguém. Aí você pergunta para a pessoa por quê? E a pessoa tem vários argumentos para poder explicar por que ela acredita naquilo. Aí ela vai dizer, só citando um exemplo, ela vai dizer: olha, eu não vou dar certo com ninguém, porque na minha família ninguém dá certo com ninguém. É um argumento. Ela identificou a história da família e ela pensou, poxa, se aconteceu isso com todo mundo, a tendência é que aconteça comigo também. Se fulano, ciclano e beltrano, que tinha tudo para dar certo, muito mais do que eu, se nem ele, se nem ela conseguiram ser felizes, então comigo existe uma probabilidade menor. Aí você pergunta para a pessoa, poxa, mas só porque aconteceu com os outros, vai acontecer com você também? Aí a pessoa diz, não, Tiago, mas você não sabe, mas a minha história também, olha, eu já me relacionei assim, a minha história foi assim, eu sempre amei, eu sempre cuidei, eu sempre fiz o certo, eu sempre fui uma pessoa respeitosa, eu sempre fui uma pessoa dedicada e sempre recebi traição, recebi engano, recebi maldade, recebi injustiça. A pessoa vai contando fatos que se tornam argumentos para consolidar essa crença que ela tem hoje, de que eu não vou dar certo com ninguém. E se você for extraindo da pessoa, você vai perceber que a pessoa chegou àquela conclusão por conta de alguns argumentos que estão na sua própria história. Só que o nosso passado, ele não nos define. Ainda mais quando nós recebemos de Deus uma nova identidade. E nesse aspecto nós entramos na batalha espiritual justamente quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, nós usamos armas poderosas de Deus e não armas do mundo. Para quê? Para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Existem algumas fortalezas que estão na nossa mente, que basicamente são convicções que nós carregamos. Mas essas convicções, elas não são aprovadas por Deus. Mas você acredita tanto nelas, está tão apegado a elas, elas estão tão enraizadas dentro de você, que aquilo se torna uma fortaleza. É algo difícil de romper em você. A pessoa te mostra evidência, a pessoa te mostra fatos, a pessoa te mostra estatísticas, a pessoa te mostra uma nova perspectiva, e mesmo assim você ainda está apegado, travado na perspectiva antiga, porque aquilo é uma fortaleza no seu interior. O nome disso na psicologia é rigidez cognitiva. Agora, se na psicologia existem algumas técnicas, algumas estratégias, algumas condutas terapêuticas para poder lidar com a rigidez cognitiva e vencer, isso é muito bom, muito positivo. Na Bíblia existe ainda mais
poder e graça dados por Deus, que age também na terapia, que age também na psicologia. Essa graça dada por Deus para nós vencermos essas convicções que nós trouxemos de um outro estilo de vida e de uma outra identidade que nós carregamos da velha criatura. Percebe? O apóstolo Paulo fala assim, versículo 5, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Eu citei aqui alguns dias atrás que um dos termos traduzido como glória no Novo Testamento é o termo grego doxa, D-O-X-A, doxa. Esse termo, ele significa opinião. Então, a glória de Deus, a doxa de Deus, significa a opinião de Deus. Quando você clama pela glória de Deus na sua vida, você está clamando pela opinião de Deus na sua vida. A opinião de Deus é a palavra de Deus, é a afirmação de Deus. Então, quando você diz assim, Deus derrama a sua glória sobre mim, você está clamando, Deus derrama a sua opinião sobre mim. É por isso que quando a glória de Deus vem sobre nossas vidas, a gente não consegue mais pecar em paz. A gente fica incomodado com algumas condutas que nós fazíamos. Por quê? Porque agora existe uma opinião de Deus no seu coração. Aí você faz e você fala assim, eu discordo disso. Ou você começa a fazer outras coisas que você não fazia antes, são coisas boas, e aí você começa agora a se sentir aprovado com aquilo. Porque tem alguém no seu interior emitindo uma opinião. A opinião de Deus, a glória de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 5 ainda, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. O que é que esse versículo nos ensina? É que quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós temos uma aliança com Cristo, quando nós passamos a ser morada do Espírito Santo, a partir desse momento nós precisamos reler a nossa vida e filtrar todas as nossas crenças a partir da palavra de Deus. Então, aquilo que você acha sobre você mesmo precisa ser filtrado a partir da palavra de Deus. Aquilo que você acha sobre o seu país precisa ser filtrado a partir da palavra de Deus. Aquilo que você acha sobre quem te fez mal precisa ser filtrado à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque esse filtro, ele é 100% garantido de que você estará enxergando a vida da forma correta. Nós temos vários filtros na vida. Filtros emocionais, filtros passionais, filtros ideológicos, filtros de diversas fontes. O filtro mais seguro é a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está ensinando basicamente é o seguinte, olha, todo pensamento que você tiver, toda vontade que você tiver, toda direção que você tiver, toda opinião que você tiver, filtre esse pensamento, essa opinião, essa prática à luz da palavra de Deus. Porque aí você vai receber a opinião de Deus no seu interior sobre aquilo. Tiago, o que é que isso tem a ver com rigidez cognitiva? Tem a ver com o fato de que o Deus que nos dá essa nova identidade, ele vai desenvolver essa nova identidade em nós. E quando começa esse processo de desenvolvimento de nova identidade, você vai passar a lutar contra alguns padrões que foram construídos no seu interior durante muito tempo. E por isso vai ser desconfortável para você lidar com algum deles. Então pode ser que tenha alguém aqui que nunca usou drogas na vida. Por exemplo, eu nunca usei drogas na vida. Então para mim não faz a mínima tentação alguém falar assim, nossa, tem uma droga X ali, droga Y, lançou a droga tal que está acabando com a juventude. Graças a Deus, eu nunca utilizei drogas. Então não tem esse gatilho em mim, nem fisiológico, nem mental, nem emocional. Mas para uma pessoa que utilizou, meu amigo, aquilo ali é uma luta, às vezes muito grande. Agora, isso não é superioridade moral, de jeito nenhum, tá? Essa mesma pessoa que às vezes não tem uma tentação para as drogas ou para alguma outra coisa que seja socialmente rejeitável, né? Talvez a pessoa tenha uma impulsão para alguma outra coisa, algum outro tipo de tentação também, que ela tem que lutar do mesmo jeito. O que eu digo é o seguinte, quando você tem um gatilho muito forte, que foi desenvolvido durante muito tempo no seu coração, que foi construído na sua vida e repetido, e repetido, e repetido, e repetido, aquele padrão não sai de você da noite para o dia. Deus não vai tirar esse padrão da sua vida da noite para o dia, salvo por um milagre, que é muito raro. Muito raro.
É 0,00001%. Na grande maioria das vezes. Você vai vencer essa luta, mas essa vitória vai envolver o desconforto de colocar um novo hábito em prática, certo? Se você cresce numa família que tem o costume de todo mundo acordar cedo e correr 5 horas da manhã, e você já faz isso há 15 anos, para você é uma coisa simples, acordar 5 horas da manhã e caminhar, correr na rua, na beira da praia, em algum lugar. Para outra pessoa que está sedentária há décadas, meu Deus, vai ser o esforço da vida. Vai ser o maior desconforto do mundo. A pessoa acordar, botar um tênis, sair, caminhar, porque o corpo dela vai gritar para ela voltar para o lugar de conforto. A nossa mente é viciada em conforto. E conforto tem a ver com costume. Inclusive, essa é a razão pela qual, muitas vezes, algumas pessoas acabam se envolvendo repetidamente em relacionamentos abusivos. Por quê, Tiago? Porque por mais que... Não estou dizendo que a culpa é da pessoa, tá, gente? Mas estou dizendo que por causa desse padrão, por causa desse modus operandi da nossa mente, muitas vezes é mais confortável para a gente ter que lidar com algo ruim que nós somos acostumados do que com algo bom, mas que é novo, que é inédito, que é desconhecido. Tem uma pessoa, eu tô lembrando aqui agora da cena na minha frente, uma pessoa, esse colega de faculdade, a pessoa falou assim, certa vez, né? Como é que eu posso colocar isso aqui de modo simples? Vou resumir um pouco para não... pra gente fechar o devocional aqui. A pessoa falou assim, não, no meu relacionamento tem que ter briga. Se não tiver briga, eu não fico em paz. Se tiver tudo muito quieto, eu acho que já tem algum problema aqui. Tem que ter uma briga. Tem que ter uma briga para poder aquecer o relacionamento. Na mente da pessoa, a briga, a confusão, a discussão, aquecia o relacionamento. Não tem que ter a briga, que a briga apimenta, aquece, não sei o quê. Eu ouvindo a pessoa falar assim, eu pensando, rapaz, pelo amor de Deus, eu sou o total contrário. Eu sou meu estilo de vida, né? A pessoa tem um outro estilo lá. Se bem que eu acho que não seja saudável. Você tá brigando, né? Criando briga na relação. A pessoa não tem que ter uma confusãozinha, um negocinho, alguma coisa. Se estiver tudo quieto demais, eu já desconfio, eu já procuro logo uma confusão. Eu pensando, meu Deus, mas isso não faz bem pra ninguém. Mas a pessoa tá acostumada com aquilo. Aí depois, a pessoa falou isso num ambiente de amigos, assim, solto. Aquilo ficou no meu coração, né? Aí depois, com o tempo, conversar com a pessoa. Olha que situação, gente. A pessoa confessou que cresceu num ambiente onde os pais brigavam o tempo todo. Brigavam o tempo todo. Aí a pessoa falava com orgulho. Meus pais brigavam o tempo todo. Mas não era brigar de discussãozinha, era briga de coisa feia. Tipo, do bicho pegar, né? E o pai saía de casa e não sei o que, e fazia, acontecia, pererê, parará. Mas eles sempre voltavam. Aí a pessoa, erroneamente, o que a pessoa fez? Erroneamente, ela criou um padrão na mente dela. Qual o padrão? Olha, os meus pais sempre tiveram discussões pesadas, brigas pesadas, confusões sérias, mas se amam e estão juntos até hoje. Então, para que eu consiga ficar junto com alguém para sempre, eu tenho que envolver essa briga aqui. A pessoa conectou, ela associou confusão e briga com ficar junto. Que loucura. Tanto que a pessoa fala assim, não, eu brigo que é para aquecer a relação, que é para ter um vínculo. Que isso, gente? Que loucura é essa? Olha que padrão danoso de relação. Se uma pessoa como esta, ela entra numa relação em que a pessoa é good vibes, por assim dizer, né? É zero briga, paz o tempo todo, a pessoa tá estranha. Peraí, tá estranho demais. Eu acho que o fulano tá me enganando. O fulano é falso, viu? O fulano tá me enganando. Poxa, não tem uma confusão, uma discussão. Entende? Porque é mais fácil lidar com algo que nos faz mal, mas estamos acostumados, do que com algo que nos faz bem, mas que é novo, que é desconhecido, que está fora da nossa zona de conhecimento, fora da nossa zona de domínio. Não, Tiago, eu prefiro o caos, a confusão, que no caos aqui eu já estou acostumado. Mas peraí, será que esse caos está te fazendo bem? Será que isso está te edificando? Será que isso está desenvolvendo essa nova identidade no seu coração? Então existem várias práticas, pensamentos e visões que nós temos sobre nós, sobre a vida, sobre os outros, e são padrões que nós pegamos de outras fontes que não foram Deus. E quando o Senhor nos dá essa nova identidade, Ele quer desenvolver essa nova identidade em nós, nós vamos ter que lidar com essa rigidez cognitiva. E como é que a gente lida com isso? Quanto mais
você filtrar a sua vida. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Quanto mais você filtrar a sua vida à luz da palavra de Deus, mais você vai viver essa transformação. Transformação essa que é essencial para experimentar a vontade de Deus. Agora eu quero fechar aqui esse devocional lendo com você o famoso texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu sei que aqui no nosso devocional tem várias pessoas que leem a Bíblia já há muitos anos, né, há décadas, que têm mais conhecimento do que eu, muito mais. E tem também pessoas que estão tendo contato com a Bíblia pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes. Então é muito importante esse processo de abrir o texto, de ler, da pessoa marcar na sua própria Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que está escrito. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha aí, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Se nós não passarmos por esse processo de transformação de mente, a gente deixa de experimentar a vontade de Deus. Olha que grande tragédia seria se você fizesse uma aliança com Jesus e até fosse para o céu, depois que morrer, depois de Jesus voltar, você vai para o céu, você vai morar com Deus. Mas você vai deixar de desfrutar da vontade de Deus aqui na terra por ser cabeça dura, por estar abraçado com um estilo de pensar antigo, da sua velha natureza, das coisas do mundo. A gente desperdiça a vontade de Deus, sabe quando? Quando a gente continua apegado aos pensamentos e aos padrões desse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem nova vida para você. Deus tem uma nova visão para você. Deus tem uma nova identidade para você. Deus tem um novo modo de pensar para você. Deus tem um novo coração para você. Receba isso com fé, em nome de Jesus. E desenvolva isso com fé todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus para a gente fechar esse devocional. Mas antes disso, não sai daqui. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Deixa o like na transmissão, que é muito importante. E eu quero convidar você que ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp para entrar lá, onde eu te envio todos os dias, na palma da mão, o link dos devocionais e as minhas anotações pessoais para você estudar durante o dia por escrito também. Tudo isso gratuito, basta entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. E para entrar, o link está fixado aqui no comentário. Tanto na descrição quanto no comentário fixado, eu deixo o link do nosso grupo de WhatsApp. E deixo também o link da nossa comunidade do discipulado, para você entrar na nossa plataforma de estudos aprofundados da Palavra de Deus. É lá que a gente aprofunda mesmo o estudo bíblico, onde você vai conseguir desenvolver o entendimento bíblico teológico mais profundo da espiritualidade e da Palavra de Deus. Então, o link também está aqui no comentário fixado. Grupo de WhatsApp e comunidade do discipulado. Vamos orar ao Senhor, gente? Pai, nós somos gratos a Ti, nós somos gratos por essa palavra, somos gratos por esse entendimento, somos gratos porque o Senhor não só nos salvou, mas o Senhor tem nos transformado pela Sua palavra. Ajuda-nos, Deus, nesse processo de transformação que é desafiador para cada um à sua maneira. Cada um tem as suas áreas de dificuldade, cada um tem os seus gatilhos de dificuldade, cada um tem a sua história, mas em comum nós temos o mesmo Deus. O mesmo Espírito Santo que transforma os corações, que dá uma nova identidade, que dá uma nova vida. O Senhor Deus, eu oro para que cada um dos que estão orando nesse momento possam de fato experimentar esse filtro da Tua voz na vida deles, sobre quem eles são, sobre o que eles vivem, sobre onde eles estão, sobre o propósito de vida de cada um deles, sobre tudo, Pai. Ouve o clamor do Seu povo, fala com eles nesse momento. Dá-lhes sensibilidade para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua glória, para ouvir a Tua opinião, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu falar conosco, pelo Teu grande amor conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo como Deus falou ao seu coração e não se esqueça de compartilhar essa palavra com alguém. Se falou contigo, vai falar com outra pessoa também. E você faz parte disso. Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.